Olá a todos, sejam bem-vindos uma vez mais ao nosso querido programa Palavras Cruzadas. Terminamos um trimestre e já começamos outro, não é? Assim, muito rapidamente. Daqui a pouco também já vamos terminar este, o tempo passa assim num instante. Estou aqui com a minha querida irmã, Sandra, seja bem-vinda. Olá, Isilda, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Já estamos para dar o início a mais um trimestre, não é? É verdade, é verdade. E este trimestre vamos falar sobre algo muito interessante também, como os outros, não é? Vamos falar sobre o apóstolo Paulo, não é? Exato. Na carta... Eu devo confessar que se calhar gosto mais de Paulo do que do Apocalipse, mas isto sou só eu. Eu pensei a mesma coisa quando comecei a estudar a lição. Fiquei muito feliz quando vi que eram os Efésios, porque já chegava um bocadinho de símbolos, não era? Mas pronto, sabemos que é importante e foi muito bom. Mas a maravilha da escola sabatina é esta, não é? É que realmente nós conseguimos estudar e complementar a nossa vida espiritual com conhecimento diversificado através deste pequenino manual, não é? Que nós usamos aqui para cruzarmos as nossas palavras. E há muito tempo que eu não cruzava contigo, não era, Isilda? É verdade, já faz tempo. Igualmente, Sandra. A nossa lição de Paulo aos Efésios começa logo dizendo que, na verdade, quando se escreve algo, não é? Quando se escreve uma carta é com um propósito, não é? E com o apóstolo Paulo não foi diferente, não é? O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios, depois já vamos perceber quem eram os Efésios, né? O que era essa cidade. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos irmãos, aos cristãos desta cidade, foi, na verdade, com o objetivo de os fortificar, de os consolar, de os ajudar a não desanimarem, não é? Porque Paulo foi preso, não é? Durante as vezes que ele foi a esta cidade, Paulo sofreu várias perseguições, e não só Paulo, os próprios efésios também sofreram, porque era uma cidade que não era cristã, não era uma cidade completamente idólatra, não é? E não era uma cidade qualquer, não era uma cidadezinha, era uma metrópole, podemos dizer assim, era uma grande cidade, onde tinha pessoas muito influentes, onde tinha... Pronto, nós sabemos muito bem como é que é a vida das grandes cidades, não é? Então, eu imagino que o apóstolo Paulo não teve uma missão fácil quando teve que ir para esta cidade, que é para falar da palavra de Deus. Mas assim aconteceu, graças a Deus, não é? Ele teve o privilégio de ir várias vezes à cidade, e então, a cidade estava no seu coração, ele aproveitou para confortar os irmãos, porque, claro, foi tendo notícias de que, infelizmente, as coisas não estavam a correr muito bem, e acontece às vezes na nossa vida como cristãos. Temos que voltar ao nosso primeiro amor, não é? É isso. Nesta lição, este trimestre, vamos estar muito focados em como é que é servir a Deus, ser fiéis a Jesus em tempos de crise. É verdade, estes crentes desta cidade estavam a perder a coragem. E Paulo ficou muito preocupado, porque ele queria que eles percebessem que, apesar de Paulo estar a passar por todas estas dificuldades, ele próprio diz, para vós deveria ser uma honra. Ou seja, eles deviam entender aquilo como realmente isto acontece porque Deus está com Paulo, assim como Deus está com cada um de nós. E é interessante vermos que realmente este trimestre, o que nós vamos ler, esta carta fantástica, é como que uma chamada de atenção de Paulo à Igreja, para que a Igreja perceba que realmente nós temos um papel estratégico muito importante no grande plano de Deus, e Paulo vai, através desta carta maravilhosa, que se lê muito rapidamente,
só tem 6 capítulos, vai realmente destacar isto, o que é ser cristão, o que é viver em tempos difíceis e manter a paz e manter a fé em Cristo. Exato. Todos nós, de alguma forma ou de outra, já passamos ou teremos de passar por isso, não é? Por momentos difíceis. Enquanto estivermos neste mundo, não será tudo mar de rosas, teremos momentos mesmo difíceis, em que às vezes a nossa fé é provada e nós começamos a pensar, mas onde é que está Deus? Eu busco, eu sou fiel, eu sou... Por que é que acontecem essas coisas? Então, Paulo fortaleceu este povo para perceberem que realmente era um privilégio ser perseguido por causa do nome de Jesus Cristo, né? Pelo facto de sermos cristãos. Uhum. Continuando a lição, Paulo fez várias visitas. Paulo não foi só uma vez a esta cidade, não é? Paulo foi várias vezes a Éfeso, não é? Uhum. E foram mesmo viagens missionárias. Exatamente. Pelo menos 2 vezes nós sabemos certinho, não é? Mas acreditamos que Paulo terá passado outras vezes. A lição diz-nos que da primeira vez que ele foi a Éfeso, ele não foi sozinho. Exato, não foi sozinho. Deixou ali Foi um com casal. Priscila. Exato, Priscila e Áquila. Muito bem. E diz que esta cidade, para Paulo, como tu disseste já há bocadinho, era um sítio importante, porque efetivamente era um cruzamento de pessoas, não é? Era uma cidade portuária e muitas pessoas circulavam ali naquela cidade. E Paulo acreditava que era um ponto de partida também para divulgar o Evangelho a todo o mundo, como tinha sido a indicação do próprio Jesus. Mas ele teve o cuidado de levar 2 pessoas que ele preparara, em quem ele confiava, para ficarem ali a tomarem, entre aspas, conta daquela igreja. É magnífico ver o cuidado de Paulo, não é? Exatamente, Ele cuidava do seu rebanho, é verdade. Fez-me pensar na vida dos pastores, dos missionários. Não é uma vida completamente fácil, mas a verdade é que vive-se o Evangelho realmente como aquilo que Jesus deseja, todo aquele que aceita, que o aceita como que aceita Jesus como seu Salvador, não é? Porque quando nós aceitamos a palavra, não é para guardarmos, é para transmitirmos a outras pessoas, para que outros conheçam também. Porque realmente ainda há muita gente que não conhece a palavra de Deus, não é? Diz que Éfeso era uma cidade que tinha cerca de 250 mil habitantes. Imaginemos, uma cidade enorme, não é? Muito grande. Era a capital de uma das províncias mais ricas do Império. Não é a província da Ásia, a Ásia Menor. E Paulo, na época em que Paulo lá esteve, aquela cidade era uma cidade que estava numa época de muita prosperidade, de uma época de crescimento, não é? Então, nós sabemos a vida das grandes cidades, havia um corre-corre, não há tempo para nada, todo mundo, pronto, aquela vida que sabemos, e às vezes quase não há tempo para a palavra de Deus. Até parece que fala de Deus é coisa de loucos. E de alguma forma ou de outra, como Deus criou-nos com o vazio, com a necessidade de termos, de preenchermos, não é, com alguma coisa, acabamos preenchendo com outras coisas, não é? Este povo tinha um ídolo, não é? Que era uma deusa, não é? Que era a deusa Diana, que havia um templo dedicado a esta deusa. E a própria cidade prosperava muito, ou prosperou muito, à custa disso. Isso também era uma atração turística, digamos assim, não é? E imaginemos o que aconteceu quando realmente as pessoas começaram a conhecer a palavra. E repara, Paulo teve o cuidado de ficar nesta cidade durante 3 anos. Exato. Esta é a prova que realmente este era um ponto muito importante a nível de estratégia. Era muito importante. E por isso Paulo demorou-se ali durante 3 anos, não é? Quando fez a sua terceira viagem missionária. Portanto, por aqui vemos que, efetivamente,
aquilo que Paulo deixou em Éfeso quando teve que partir para a Macedónia e quando teve que continuar o seu ministério, era realmente um grupo já sólido, não é? Ele acreditava que era um grupo que já estava bem firme, mas mesmo assim, quando já lá estava longe, ele teve o cuidado de escrever esta carta, porque, vamos lá ver, no tempo de Paulo, até no nosso tempo, Isilda, os telemóveis não existiam logo, não é? Quando éramos meninas, nem quando éramos adolescentes. As comunicações eram feitas de forma muito difícil naquela época. Portanto, Paulo não tinha forma de saber diariamente ou semanalmente como é que estavam as igrejas nos outros sítios onde ele não se encontrava. Por isso ele tinha esta necessidade de escrever, de motivar, de amparar, não é, os crentes destas cidades. E a lição traz-nos uma história muito engraçada. Exato. Não é? Eu achei, vou-te confessar que eu gostei muito desta história. Eu já a conhecia, mas a Bíblia tem esta maravilha, que é quando, de vez em quando, nós encontramos a mesma coisa, mas achamos que aquilo é como se fosse a primeira vez. É a maravilha, não é? E estes 7 homens, que realmente estavam a expulsar demónios e a fazer milagres, não é? E misturavam aquilo que é contrário a Deus com o nome de Jesus. Exato. E então Deus teve necessidade de demonstrar que realmente não se pode juntar o culto ao Deus verdadeiro com as outras coisas que não têm nada a ver com o Deus verdadeiro, nem este culto a Diana ou a Artemísia, nem as bruxarias que eram feitas naquela cidade. Nada disso estava de acordo com a vontade de Deus. E o nome de Deus não podia ser misturado nessas coisas. E então, Isilda, tu tens filhos pequeninos, ainda sabes contar histórias muito bem, o meu já está mais crescido. Não sei se queres contar a história. Queres contar a história? Continuando, foi impressionante realmente que aqueles homens foram, qual é a expressão que eu uso? Foram humilhados, podemos dizer, completamente envergonhados, porque eles estavam a tentar expulsar demónios, né, num homem que estava possesso, e o homem diz: eu conheço Paulo e Jesus Cristo, e quem são vocês? E os homens foram... Eu imaginei a história, imaginei, assim, claro, na minha mente algo como se fosse um filme, não é? Os homens foram humilhados, quer dizer, tiraram-lhes as roupas. Bateram-lhes, não é? Bateram-lhes, é verdade, é isso. Eu acho que estamos a ver agora, mas acho que foi uma situação muito humilhante, muito complexa, muito, muito estranha, não é? Mas a verdade é que essa situação espalhou-se, não é? Esta história espalhou-se e as pessoas começaram a temer usar o nome de Deus em vão, a temer misturar, não é, o nome do Senhor Jesus. E então diz-nos que caiu o temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Portanto, Deus tinha que arranjar uma solução. Ele não podia permitir que aquilo continuasse a acontecer. E então a solução foi esta. E a resposta daquele espírito mau àqueles homens foi espetacular, porque eu conheço Jesus, também sei quem é Paulo, mas vocês eu não conheço, como quem diz. Vocês nem sequer sabem quem é esse Jesus e muito provavelmente não conhecem esse Paulo. Portanto, por que é que vocês falam nesse nome? E é engraçado ver a consequência que se deu, não é? Deste episódio, a consequência maravilhosa que foi naquela cidade, não é? Porque diz-nos aqui que houve quem que fosse queimar os livros, não é? Muitos converteram. Sim. Exatamente. Nós chamamos as bruxarias, não é? Mas pronto, há quem chama as artes mágicas, não é? E diz que foi avaliado em 50 mil peças de prata. A lição depois diz-nos quanto é que isto é. E eu fiquei espantada quando percebi que estas 50 mil pratas são equivalentes a 3.750 milhões de euros. Se nós traduzirmos isto para agora, não é? É muito. Muito dinheiro, é verdade, é muito dinheiro. Realmente,
voltando um pouquinho, eu quando li essa história, eu percebi-me que o facto de nós ouvirmos falar ou falarmos do nome de Jesus não é suficiente, não é? Devemos ter o cuidado de, além de falar de Jesus, conhecê-lo pessoalmente, porque isso faz toda a diferença. E também devemos ter o cuidado de não misturar as coisas, não é? Não Exato. podemos. Nós estamos numa época em que a nossa tendência é pegar as coisas do mundo e pô-las dentro da igreja, não é? Normalizamos tudo. Literalmente, tudo não é normal, podemos fazer o que podemos fazer, que já nada é problema. Então, o santo não se mistura e nunca se vai misturar com o profano, ponto. Não é? É A verdade. partir da altura, começamos a misturar as coisas, é confusão autêntica. E Deus não vai estar neste meio. Nunca nos esqueçamos disto. Deus é um Deus de ordem e quer as coisas de forma organizada. Não é? Exatamente. E mais uma vez, nós vemos na própria lição desta semana, não é? A lição número 1, que realmente a verdade é enfrentada e é perseguida e tentam a todo o custo fazer mal àqueles que defendem a verdade. E uma das histórias, mais uma das histórias que aparece aqui, é deste senhor chamado Demétrio, não é? Que era um ourives, ele vivia à custa de coisas que ele fazia com a imagem desta deusa Diana ou Artemisa, e ele começou a ficar preocupado porque, como todo o povo estava com medo, não é, devido àquilo que tinha acontecido, ele começou a ver a vida dele, em bom português, a andar para trás, não é? Exato. E começou a pensar, epá, isto vai correr muito mal e eu vou daqui a dias não vendo nada, e de que é que eu vou viver? E o que é que ele fez? Como ele achou que sozinho não ia conseguir fazer nada, então juntou todos aqueles que também viviam à custa do comércio relacionado com a deusa Artemísia. E é impressionante ver como, de um momento para o outro, não é? Se juntou uma multidão imensa. Alguns até nem sabiam porque é que ele estava, não é? E isto faz-nos pensar que às vezes nós agimos assim. Às vezes nós estamos em certos lugares e se nos perguntarmos assim, mas eu estou aqui a fazer o quê? Se calhar não sei muito bem. Os outros estavam e eu também vim. Ora, os filhos de Deus não podem ser conduzidos assim, não é? Deus diz que nós temos que saber qual o caminho que queremos seguir e temos um líder, temos um guia que é Cristo. Portanto, não devemos ir junto com os outros só porque estava ali muita gente e nós também fomos, não é? É verdade, realmente esta revolta no anfiteatro foi impressionante e fez-me perceber que a mensagem de Jesus pregada por Paulo estava a ser efetiva, não é? Que realmente muita gente estava a conhecer a palavra e abandonou as práticas de idolatria. Nós, agora no verão, tem festas para todos os santos, não é? Em cada zona é um feriado, santo A, santo B, santo C. Imaginemos que metade da população portuguesa conhecesse a verdade, a palavra de Deus. Se calhar as coisas iam estar um pouquinho mais complicadas, não sei, não é? Eu acho que até o momento nem 40% da população portuguesa é adventista. Ou pronto, eu acho que não. É muito menos, provavelmente, não é? É um país maioritariamente católico. E nestes termos... É católico, olha, eu vou-te ser sincera, eu penso que é um país que nós dizemos que é maioritariamente católico, mas a verdade é que grande parte das pessoas católicas nem sequer são praticantes. Não é? É verdade, é verdade. Portanto, são pessoas que têm o rótulo, mas não a vivência. Não é? Não sei se é melhor ou pior. Se calhar ficam até um pouquinho mais céticas em relação ao próprio Evangelho, à própria palavra. Quando eu lembro-me que uma vez fomos fazer umas campanhas numa das ruas aqui no Barreiro, e quando tentássemos falar com alguém, aquilo era como se tivéssemos bichos, ou as pessoas fugiam-nos assim, nós nem sequer bom dia, e o facto de pessoas verem a Bíblia na nossa mão era incrível, era como se fosse uma cruz, não digo, uma coisa terrível. Eu nem quero saber disso, não quero. Mas, ó Isilda, a verdade é que Deus também usa
muitas pessoas que estão nesse meio para fazer o seu trabalho. E nesta história, nós temos aqui o escrivão, ou o que chamaríamos, se calhar, hoje o secretário do município ou da Câmara, não é? Que se levantou, pediu silêncio e perguntou: mas o que é que está a passar aqui? Mas qual é o problema? Qual é o drama, não é? E acabou por aquele homem, que aparentemente não era uma figura, não é, assim, de destaque tão grande, mas acabou por quê? Por conseguir dispersar a multidão e acalmar os ânimos, não é? E trouxe a razão, pôs os pés no chão e disse: atenção, mas nós estamos todos aqui a agir de forma irracional, não pode ser. Portanto, Deus está à espera de utilizar essas pessoas que são sinceras, que têm um coração puro e que, embora não conheçam ainda a verdade, estão disponíveis para fazer o seu trabalho. E isto é maravilhoso. Amém. Isto é maravilhoso, realmente. Deus Olha, trabalha. Isilda, nós temos 10 minutos para falar e estamos atrasadíssimas. Portanto, isso é tão bom. olha, a sorte é que isto é a lição número 1. E tudo o que nós estamos a falar aqui depois vai ser aprofundado durante o trimestre, não é? Por isso, pronto, não está assim tão mal quanto isso. Ora, esta carta que Paulo escreveu, o objetivo era que ela fosse lida nas igrejas domésticas. Às vezes não há muito esta noção, ou se calhar perdemos um bocadinho a noção de que estas igrejas se reuniam nas casas das pessoas, eram grupos, não eram igrejas como nós temos agora, com, sei lá, 100 membros, 50 membros, um edifício próprio, não. Eram igrejas, eram grupos de pessoas que se reuniam na casa de outras para efetivamente comungarem e dividirem a palavra do Senhor. E então diz-nos que Paulo escreveu esta carta, o objetivo era que esta carta fosse lida em voz alta, portanto, nestas igrejas ou nas casas destas pessoas, de forma a que realmente eles percebessem e fossem atraídos ou motivados novamente para uma fé sólida e firme. É interessante ver que não era só duas ou três pessoas nestas igrejas. Portanto, estavam as pessoas da família, estavam os escravos, estavam os livres que também viviam com eles e ainda estavam algumas pessoas que provavelmente visitavam a cidade e que acabavam por se alojar naquelas casas. Exato. E realmente a igreja deve ser o nosso lar, deve ser a nossa casa, deve começar na nossa casa, não é? Porque às vezes somos bons cristãos na igreja, mas em casa é um terror, é um horror. Devemos começar na nossa casa. Eu achei impressionante nesta lição o facto da ordem, como Paulo fez as suas cartas, não é? Neste caso, a carta para os Efésios. Ele começou com uma saudação inicial, não é? Com uma bênção introdutória. Eu lembro-me que quando eu comecei, foi o meu pai que ensinou a fazer uma carta como deve ser. Então, eu todos os dias tenho que fazer uma carta e quando ele voltasse ao trabalho, eu li a carta para ele. E tinha sempre que começar com uma saudação inicial. Ele dizia assim, como é que era? Espero que esta carta o encontre de muito boa saúde. E depois, ele seguiu mesmo a ordem, não é? Claro, sim. Depois tinha a oração, não é? Que as cartas comuns não precisam ter, mas era uma carta dirigida para as pessoas cristãs, então não tinha como faltar isso, não é? Então vimos que Paulo, apesar, não fez uma carta qualquer, não é? Fez uma coisa com cabeça, tronco e membro, como deve ser. Começou com uma saudação e terminou com uma saudação final, não é? Sim. E a forma como ele inicia é semelhante à forma como ele termina. Portanto, ele inicia a carta com votos de que realmente Deus, o nosso Pai, Jesus Cristo, vos conceda graça e paz, e termina nas saudações finais exatamente da mesma forma. Possais encontrar, não é? Bênçãos e paz em Jesus Cristo. Eu gostaria só de realçar aqui, porque a lição põe esta questão, nessa tal lista, nessa tal estrutura que tu estavas a falar, diz-nos qual é o ponto que, se calhar, para si lhe faz mais sentido desta carta. Eu não sei qual foi o que tu destacaste. Eu destaquei... Eu destaquei o 11, que é aquele que diz... Eu mesmo, mantenham-se firmes. Exato. Foi o que eu mais... Mantenham-se firmes.
A igreja como exército de Deus. Pronto. Eu pus o 11, que é o que está antes, que diz assim: pratiquem a moldada por Cristo na família cristã. E eu acho que este para mim é o que faz mais sentido no ponto em que estou na minha vida, não é? Porque, repara, cada pessoa interpreta ou adapta as escrituras à sua própria vivência. E eu penso que esta realmente é um grande objetivo que eu tenho, que é moldar a minha vida ao caráter de Cristo. Amém. E foi o ponto que realmente me realçou mais, não é? Eu confundi aqui. Eu marquei o 12. Marcaste o 12, o exército de Deus. E é interessante que a nossa lição, durante este trimestre, vai falar exatamente sobre aquelas metáforas que o próprio Pedro usa, que o próprio Paulo, desculpa, usa, não é? Quando fala acerca da igreja. Nós vamos ver que ele usa 4 grandes metáforas, que depois vamos desenvolver durante o trimestre, que é a igreja como um corpo, a igreja como um templo, depois a igreja como a noiva, depois finalmente a igreja como o exército, não é? E nós vamos ter o privilégio de, durante estes próximos meses, poder aprofundar efetivamente estas metáforas e aquilo que elas podem trazer à nossa vida, não é? A carta é uma carta, como diz aqui a lição, é uma carta saturada de Cristo. Não é? O que é que entendeste com isto? Uma carta saturada de Cristo. A carta está farta de Cristo, é isto que quer dizer? Não, é que esta carta faz-nos perceber realmente que o objetivo de Paulo não era exaltar-se a si próprio, não é? E conforme ele também diz ao longo das várias cartas que escreveu, que morra o eu e que cresça Cristo em mim, não é? A lição de quarta-feira diz-nos que alguns cristãos acreditam que provavelmente não foi Paulo que escreveu a carta aos Efésios, mas nós temos provas na própria Bíblia, não é? Porque ele próprio diz, não é? O próprio Paulo escreveu, temos provas e nós acreditamos que a carta aos Efésios foi escrita mesmo pelo apóstolo Paulo. E a sua trajetória toda, não só no livro dos Efésios, mas em outras cartas que ele escreveu para outras igrejas, percebemos que era um homem mesmo consagrado. E a consagração a Deus é um processo contínuo, não é? Nunca chegaremos ao alvo até que Jesus volte e nos leve para a Canaã celestial. É um processo onde subimos um degrau, podemos até cair outro, mas depois devemos continuar e seremos moldados a cada dia até sermos mais semelhantes realmente a Jesus Cristo. Isso notava-se na vida de Paulo, não é? Notava-se claramente na vida do apóstolo Paulo. E o objetivo de Paulo com esta carta é realmente que todas as coisas estejam em submissão a Cristo, tanto nos céus como na terra. Este era o objetivo desta carta. Era que a própria história de vida de Paulo, os próprios sofrimentos que Paulo estava a passar, tudo isto se devia à submissão que ele tinha a Cristo. Ele tinha que ir, ele tinha que fazer o trabalho, não importava o que ele iria passar, porque ele acreditava plenamente que Deus estava com ele e ele confiava no Senhor para todos os momentos difíceis da vida dele estarem protegidos e ele estar confiante em Cristo. É muito bonito ver isto no apóstolo Paulo. Este amor, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. É realmente muito, muito maravilhoso. E tomara, eu creio que esta também é o teu desejo, tomara nós um dia podermos, não é, também dizer isto, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A nossa luta é que diariamente Ele vá vivendo em nós cada vez mais, não é? Mas a verdade é que o tempo vai passando e se nós não estivermos atentos à sua palavra, dificilmente conseguiremos chegar lá. E é por isso que nós estamos aqui nas Palavras Cruzadas, a tentar ajudar também algum amigo, alguma amiga que ainda não esteja assim tão atenta, não é, à palavra de Deus e que aqui possa encontrar também uma motivação. Estamos no início de um trimestre, o trimestre vai ser magnífico. Paulo é um apóstolo espetacular, a sua escrita, como aprendemos nesta lição, é cheia de louvor, é cheia de dedicação ao Senhor. O convite fica aqui, que realmente possamos este trimestre aprofundar o conhecimento em Jesus.
Isilda, o nosso tempo acabou. Já percebi. Que o Senhor nos possa ajudar e que tenhamos coragem e força para estudar as lições ao longo do trimestre, porque realmente já conseguimos ver só por esta lição, que é a primeira, que o trimestre vai ser espetacular, que todos possam contribuir e participar. Que o Senhor te abençoe, minha querida. Igualmente, boa semana.